A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 1, nos versículos de 1 a 26. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então é com muita alegria que começaremos hoje o estudo do livro de Atos. Atos dos Apóstolos. Aqui é dito: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é o Evangelho de Lucas, que nós já estudamos, que tem alguns vídeos no canal. Mas eu vou dar um spoiler para vocês que nós estudaremos novamente. Então, se tu não sabe, Lucas é o autor do Evangelho de Lucas e de Atos. Então ele está falando para Teófilo sobre o Evangelho de Lucas, sobre o Evangelho, sobre o primeiro livro. Então o primeiro livro foi Lucas, o Evangelho de Lucas, e o segundo livro foi Atos, Atos dos Apóstolos. E ele fala que ele escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o primeiro livro, para quê? Para apresentar, mostrar, confirmar, divulgar, anunciar Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Acredita-se que o livro de Atos foi escrito no ano 62, mais ou menos, depois de Cristo. O livro de Atos tem, vamos assim, por personagens principais, a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus. Por isso o título Atos dos Apóstolos, porque Jesus deixou uma missão para os seus apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados, aqueles que são enviados com uma missão. E foi exatamente isso que aconteceu a partir dos 12 apóstolos. Aí tu vai falar assim: 12? Espera que nós já vamos estudar no capítulo 1. 2. Até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi exatamente o que eu acabei de falar. Então, o Senhor Jesus deu ordens, mandamentos, instruções, uma missão para os seus apóstolos, por meio do Espírito Santo. E os apóstolos foram escolhidos por ele e sabiam que deveriam seguir os passos do Senhor Jesus. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. 40 dias é um número muito simbólico na Bíblia. Nós já estudamos várias vezes a importância do número 40. E aqui mais uma vez ela aparece. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, o objetivo de Lucas é apresentar as provas incontestáveis da vida, né, da obra, do ministério e da ressurreição do Senhor Jesus. E aqui ele fala de João. Quem é esse João? É João Batista, o João que batizava com água. Mas agora
os apóstolos, pós a ressurreição do Senhor Jesus, serão batizados com o Espírito Santo. 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Terminamos ontem o estudo sobre 1 Tessalonicenses. E aqui está sendo falado sobre tempos e épocas. E nós vimos que Paulo diz: eu não preciso falar para vocês sobre os tempos e as épocas a respeito do dia do Senhor. Aqui está sendo dito a mesma coisa. Eles estão querendo saber sobre o tempo e épocas. Por quê? Porque é uma natureza humana, é algo natural. É da natureza humana ter curiosidade, ter uma ansiedade em relação ao futuro ou às coisas que virão, as coisas que estão por vir. Mas Jesus está deixando bem claro que a autoridade é de Deus, Deus é soberano e é Deus que sabe os tempos e as épocas. É Deus que remove e estabelece reis. É Deus que estabelece e remove reis. É Deus que muda o tempo e as estações. Então, Deus é soberano. Deus é que sabe o tempo em que ele restaurará o reino a Israel. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. E nós vimos isso, né, em 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 3. O dia do Senhor virá repentinamente, virá como um ladrão. Nós temos que estar preparados, vigilantes, vigiando, sóbrios, acordados. Foi o que nós estudamos ontem. 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, não importa ou não importam as épocas e os tempos, o que importa é se nós temos o Espírito Santo, se nós temos o poder, se nós estamos sendo testemunhas. Isso é que importa. Que o Senhor Jesus vem, é certo. Nós cremos, nós temos fé, confiança, esperança. Aguardamos a volta do Senhor Jesus. A questão é, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? O amor de muitos esfriará. O nosso amor vai estar forte, aquecido, verdadeiro, sincero. Então, as pessoas querem saber os tempos e as épocas. O que importa é se nós estamos cheios do Espírito Santo. Se as nossas lâmpadas estão cheias de azeite, de óleo. Se nós temos reserva para perseverar na fé, no amor e na esperança. Então este versículo, ele é um dos versículos mais conhecidos de Atos. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, todos nós precisamos de poder, de autoridade, de coragem, de ânimo. E isso vem do Espírito Santo. Para que tu tem poder? Para ser testemunha. Para que o teu testemunho seja vivo e verdadeiro. E aí Jesus mostra o passo a passo. Tu vai receber o poder,
quando tu for cheio do Espírito Santo, quando tu tiver o Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo vai te dar possibilidade, capacidade de ser testemunha, de evangelizar, de falar do que tu tem visto e ouvido. E quando tu é uma testemunha de Jesus, tu vai seguir a orientação de Jesus. E aqui tá bem claro: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então nós temos 4 estágios, vamos dizer assim, 4 etapas, 4 degraus: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O que quer dizer isso para nós? Que o primeiro lugar que a tua luz vai brilhar é em Jerusalém. O que quer dizer Jerusalém? Jerusalém era a cidade. A tua luz vai brilhar na Judeia. O que era a Judeia? Seria o estado, a província. Samaria era além, era como eu sempre falei para vocês, embaixo, né, o sul, Judeia, cima Galileia, e a Samaria, toda aquela parte ali. Então seria como se fosse o dobro, muito maior. E como os samaritanos não se davam com os judeus, também é uma ideia de estrangeiros, mas vizinhos. Então tu ampliou, mas não ampliou tanto. E até os confins da terra, quer dizer, onde Deus te mandar, para qualquer outro lugar. Toda tribo, todo povo, toda raça, toda nação. E nós podemos entender isso também. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Na tua família, na tua casa, entre os teus vizinhos, no teu bairro, as pessoas num círculo maior, na tua faculdade, na tua escola, no teu trabalho, na própria igreja, ser bênção, servir, na tua cidade. Tu entende? É algo que tem que começar humilde, tem que começar pequeno, porque o nosso Deus, ele é o Deus dos começos, e ele não despreza os começos, os inícios, ao contrário, ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Então a ideia aqui é de que o Espírito Santo vai nos ensinar a sermos testemunhas, primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família, primeiro entre os nossos queridos, as pessoas que estão ao nosso redor. Depois tu vai te ocupar ou te preocupar em ganhar os confins da terra. Essa é a ideia expressa neste versículo. Nós temos uma missão: sermos testemunhas de Jesus. 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Já vamos parar por aqui. O Senhor Jesus foi elevado às alturas. Uma nuvem o cobriu. Lembra? 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18, que a gente leu, que a gente estudou. Então, aqui tá claro o que acontece, o que aconteceu na ascensão, né? Quando o Senhor Jesus voltou para o céu. Então, ele foi elevado às alturas. O que quer dizer isso? Ele saiu da terra para as alturas, à vista deles, quer dizer, todos viram, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, uma nuvem como uma nuvem, ou a glória de Deus, a majestade de Deus, os anjos, né? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Aí eu tenho que explicar algumas coisas. A parte de tu entender que é altura, nuvem, céu, tudo isso aponta para Jesus voltar para a presença do Pai Celeste. Então quer dizer que Jesus subiu.
E anjos, 2 anjos, desceram para falar com os homens da Galileia, né? Com os apóstolos, com os discípulos, com todos aqueles que viram o Senhor Jesus ser levantado, erguido ao céu. Então aqui nós temos a resposta dos anjos. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Isso se encaixa perfeitamente com o que Paulo nos ensinou em 1 Tessalonicenses. 12. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Aqui, muitos interpretam que como o Senhor Jesus foi assunto aos céus, né? Ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus, ele foi elevado às alturas no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Muitos acreditam que a volta do Senhor Jesus, que a vinda do Senhor Jesus será no Monte das Oliveiras em Jerusalém, por causa desta palavra, que ele foi levado do meio de vocês para o céu, Desculpa, ficou mal, né? Vamos de novo. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Alguns interpretam que, já que ele subiu do Monte das Oliveiras, então quando ele voltar vai ser no Monte das Oliveiras em Jerusalém. Há controvérsias nessa interpretação, porque aqui está sendo dito o modo, virá do modo como vocês o viram subir. Não fala do lugar específico, mas o que indica, o que explica para nós? De que ele virá do céu, porque no céu ele está. Nuvens. Onde é que as nuvens estão? No céu. Depois fala especificamente céu, né? E esses anjos, de onde que vem os anjos? Do céu. Então tudo isso indica o quê? Que nós aguardamos o Senhor Jesus do céu. Esse é o modo. Porque se ele foi para o céu, é do céu que ele vai voltar. E ele falou em João que ele ia para a casa do Pai preparar moradas para nós e que ele viria nos buscar. 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui tu tá vendo o grupo descrito, tá sendo apresentado, mostrado quem eram as pessoas que viram o Senhor Jesus voltar para o céu e quem era a igreja primitiva, quem eram os que estavam orando e perseverando unânimes nessa oração. Os apóstolos, os discípulos, né, os 11, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Então, a gente já falou muitas vezes, mas não custa eu repetir para vocês, né? Jesus tinha irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. E a Bíblia também diz que ele tinha irmãs. Então, aqui é outra passagem que reforça exatamente isso. Que Jesus tinha irmãos. E que esses, vamos dizer assim, seriam os que permaneceram. Seriam os primeiros. Que já seguiam, né? Eles já estavam com Jesus. Já participaram dos últimos acontecimentos da vida de Jesus. Inclusive a morte e a ressurreição. E agora a ascensão. 15. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então aqui eu vou destacar. Se eram 12 que foram citados, mais as mulheres, agora
Lucas, um médico detalhista, fala de 120 pessoas. Então, se de 12, que a gente sabe que não eram 12, porque já eram 11, a mãe, os irmãos, agora Lucas ressalta 120 pessoas. E quem se levanta? Pedro. Que Pedro é esse? Aquele que recebeu do Senhor Jesus a incumbência de pastorear, de apacentar as ovelhas do Senhor Jesus. E Pedro se levanta, significa Pedro é o líder, é o porta-voz, é aquele que vai falar em nome dos primeiros cristãos. 16. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Então Pedro está falando agora, claramente, nós éramos 12, mas somos 11. O Senhor Jesus tinha escolhido 12, mas um deles, Judas, não faz mais parte. Ele não está mais conosco. Ele traiu o Senhor Jesus. E ele cita Davi, mais precisamente os Salmos 22, 69 e 109, deixando bem claro que a Bíblia é uma só e que a Bíblia que eles liam, né, era o Pentateuco, era o Antigo Testamento, né, o que a gente fala, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Pensa que isso aqui está acontecendo logo após a ressurreição de Jesus, mas o relato escrito, como eu disse para vocês, em 62 depois de Cristo. Então, acredita-se que Jesus ressuscitou no ano 33 ou 35. E Lucas está relatando, registrando os fatos 30 anos depois, né? Praticamente 30 anos depois que ele está relatando e enviando para Teófilo. Então aqui é uma retomada, tipo assim, ó, a Bíblia falava sobre isso. As profecias do Antigo Testamento se cumpriram no Senhor Jesus. E aqui, isso é a primeira coisa que Pedro está falando. Pela boca de Davi. Então, quando a gente estava estudando, eu fiz menção para vocês dessas profecias. Da importância de vocês relacionarem os fatos ocorridos na vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento. 18. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta sua morada, e não haja quem nela habite, e que outro tome o seu encargo. Então aqui, Pedro conta uma história complementar aos evangelhos. Ele está acrescentando fatos. E está bem claro que outro assuma o seu encargo, o seu ministério. A vaga, né? Ficou vago. 21. Portanto, é necessário que, dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, Pedro está deixando bem claro quais seriam os critérios para a escolha de um novo apóstolo, para ocupar esta vaga de Judas. Homens. É necessário o quê? Dos homens. Então aqui está bem claro.
são homens. Todo o tempo, quer dizer, estiveram conosco todo o tempo. E como é que foi o todo o tempo? Começou lá com João Batista. Nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós. Isso aqui é muito importante, porque nós sabemos e sabíamos que não eram só os 12. Havia todo um grupo. E quando o Senhor Jesus envia os 70, isso fica notório, que eram mais do que 12. Que tinha muitas pessoas, homens e mulheres, que seguiam Jesus o tempo todo. E qual é, assim, a parte mais importante, que foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. Tinha que ser um homem, tinha que estar todo o tempo com eles, ter acompanhado tudo, ter assistido todas as aulas e testemunha da ressurreição. 23. Então propuseram 2. Então, a partir desses 2 critérios, só 2 homens, só 2 pessoas preenchiam os requisitos. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então, tem 2, José e Matias. 24. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Eles oraram e pediram a revelação de Deus. Que Deus revelasse quem é que ia assumir o apostolado. Quer dizer, quem seria parte integrante dos 12 apóstolos. E aí tu tem que entender que isso é logo após a ressurreição de Jesus. Ao longo da igreja, ao longo do tempo, dos anos, das décadas, outros apóstolos foram separados pela igreja, pelo Espírito Santo, para serem enviados, para servirem. Nós temos o próprio irmão do Senhor Jesus, Tiago, que é mencionado em Gálatas 1,19 como apóstolo, Paulo, o apóstolo Paulo, Barnabé, que está escrito em Atos 14, a gente vai estudar, 4 e 14. Então, além desses 12 que está mencionado, que está salientado, que está explicado aqui, nós sabemos que ao longo da igreja, outros apóstolos foram levantados, foram enviados. E eu estou citando 3, Tiago, irmão do Senhor Jesus, Paulo e Barnabé. Mas o que acontece? A Bíblia diz que há 5 ministérios, e um deles é apóstolos. Apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, profetas. Então aqui está sendo falado do grupo inicial dos 12 apóstolos. Não quer dizer que outros apóstolos não surgiram e não surjam. O que é um apóstolo? É um enviado, é aquele que funda uma igreja, que começa um trabalho, que é separado por Deus, pelo Espírito Santo, pela igreja para pregar o evangelho de uma forma muito específica e organizada e administrando e gerenciando. É isso que um apóstolo faz. Foi isso que os apóstolos fizeram. E aí eles pediram a revelação. 26. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. É isso que eu quero que vocês entendam. Essa é a ênfase que eu estou procurando dar. Matias foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos, aqueles que tinham sido escolhidos nominalmente pelo próprio Senhor Jesus. Então, os 11, junto com as mulheres, com esses 120, tinham a autoridade da igreja do Senhor Jesus, do nome do Senhor Jesus, para escolher o substituto para Judas. E isso que aconteceu. E Matias, o nome Matias significa
presente de Deus. Então Pedro liderou esta escolha e a partir de agora o grupo que era 11 volta a ter 12. Eles tinham que esperar a promessa do Pai de serem cheios do Espírito Santo. E eles fazem esta escolha baseada em critérios corretos, que era o quê? Serem homens que acompanharam desde o princípio e que testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus. Homens que perseveraram em obedecer, em seguir literalmente o Senhor Jesus. Então, a ordem para eles era permanecer em Jerusalém para receber o Espírito Santo, para receber o poder. E eles deveriam esperar a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? Que a gente viu em Joel, né? No profeta Joel, ser cheio do Espírito Santo, que Deus derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Então agora os 12 apóstolos e os demais estão esperando a promessa do Pai.